Eu sou psicóloga clínica e trabalho dentro dessa área há 23 anos. A minha formação hospitalar, ela é uma formação desses últimos anos que a minha prática com meus pacientes veio me conduzindo até esse universo hospitalar pela somatização dos meus clientes. E por eles se sentirem fragilizados por um motivo ou por outro, solicitaram esse acompanhamento. Como psicóloga, eu entendo que o corpo fala aquilo que a mente já sofreu ou vem sofrendo. Então, o corpo somatiza. Essa visão é uma visão que o médico perde quando ele está fragmentado, quando ele está especializado em um órgão. Ver o ser humano como um todo é ver que aquele paciente precisa muitas vezes ser só ouvido. Ele muitas vezes não precisa, pontualmente, nem de uma medicação, de uma intervenção. Ele precisa ir ali desabafar, porque ele está com um problema familiar que faz a pressão subir. Ele está com angústia que faz o peito doer. Então, muitas vezes, se o médico consegue ver o ser humano como um todo e não como um órgão, ele vai poder acolher aquela queixa, ele vai poder ouvir, ele vai poder acalmar e seguir com atendimento mais humano. Cada órgão está ligado a uma emoção. Então, geralmente a pessoa que adoece do pulmão, ela tem um histórico melancólico da forma de ver o mundo significativo. Se você é uma pessoa que não é melancólica, você não vai fazer um problema no seu pulmão. Se você é uma pessoa melancólica, o seu pulmão já é um órgão fragilizado, porque está diretamente ligado à respiração, né? Uma pessoa que tem dificuldade de falar, ela vai fazer uma amidalite, uma faringite, ela não tem, isso não flui, ela trava aqui. Eu quero falar, mas eu não consigo. Então, esse entendimento que o psicólogo tem, ele vem a somar com o conhecimento orgânico, biológico, genético que o médico tem. Então são duas forças que se somam no entendimento do ser humano. Hoje em dia vem crescendo muito, né? Essa parceria entre médico e psicólogo, entre a aquisição de psicólogos nas redes de saúde privada e públicas, vem aumentando bastante a possibilidade do psicólogo estar fazendo esse contorno. A gente imagina, o ser humano imagina que se defendendo da dor, ele não vai sofrer. E o contrário é exatamente o que acontece. Se defendendo, você se isola. Se isolando, você fica só. Você perde a oportunidade da relação, da troca. Muitas vezes no meu trabalho, eu oriento que os enfermeiros não se esqueçam de tocar os pacientes. Se o paciente tiver alguma doença contagiosa, esse toque ele precisa ser dado com a proteção devida, mas ele precisa ser dado. O médico, ao chegar para fazer uma intervenção, para medicar, ele precisa olhar para esse paciente, ele precisa ver a dor desse paciente. Ele não pode chegar com os olhos baixos e sair da mesma forma, sem ver o paciente. E só fazendo uma prescrição médica, sem saber se quem está ali acompanhando aquele paciente é alguém que aquele paciente quer que esteja ali dentro. É uma questão, né? Dentro da humanização do atendimento hospitalar, o que se busca hoje em dia é justamente isso. Um hospital que seja desmistificado da doença, um hospital que seja prenúncio de cura, de restabelecimento. Uma questão pontual é a questão da equipe, que ela começa desde a portaria, vai até a recepção, chega até o médico e vai à parte administrativa como um todo. Todo hospital precisa estar incorporado nesse processo de humanização do atendimento, porque a justificativa de que se ganha mal, de que se ganha pouco, para se atender os sentimentos dos pacientes, é uma questão que geralmente aparece, com frequência aparece nos treinamentos, né? É como se a pessoa tivesse que ganhar
para poder ser humano. E isso é extremamente insólito. Você é aquilo que você pratica várias vezes. Então, você é uma boa pessoa se você pratica várias vezes boas atitudes. Você vai ser um mau ser humano se você pratica atitudes desumanas. Então, isso independe do salário que você ganha, isso independe da quantidade de pacientes que o médico tem na sala de espera esperando. Ele vai atender bem, mesmo que seja o 20º, se ele for um bom ser humano. A recepcionista, apesar da fila estar enorme, ela vai atender bem se ela for uma boa pessoa, se ela for humana, porque é uma atitude de índole, de caráter, de valores, que em vários aspectos a gente perdeu. Hoje eu estou aqui falando da questão da hospitalização, da internação, da relação médico-paciente, mas a gente poderia estar aqui falando da mesma forma sobre a educação, a gente poderia estar falando da mesma forma sobre o atendimento, a violência no trânsito. Tudo isso, a gente vai parar no mesmo ponto. É uma questão dos valores humanos. O que a gente perdeu de humano, de humanidade? Eu conceituo a relação médico-paciente com uma palavra: acolhimento. Pensar numa relação médico-paciente saudável é pensar numa relação onde o médico ouça o que esse paciente está comunicando para ele. Não pode ser somente o órgão que está doente, é toda a história de vida. A gente tinha isso muito algumas gerações para trás, onde existia o médico de família. O médico de família era aquele médico que ia até a residência da pessoa, conhecia o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, as perdas, o histórico, as aquisições, tudo que aquela família vivia. Então, o médico tinha condição de avaliar como um todo. Hoje se perdeu isso, em função justamente dessa questão da formação acadêmica ser fragmentada. O médico se especializa em determinados órgãos, atende aos órgãos e não ao ser humano. Os médicos que não têm essa postura, que têm uma postura que vê o indivíduo como um todo, são justamente aqueles médicos que, quando o paciente diz assim: nossa, eu gostei muito desse médico. Esse médico ouve a gente, esse médico vê a gente, esse médico toca a gente, examina. Então, aquilo que é para ser constante da prática clínica passou a ser uma raridade. Existem muitos, né? Mas a formação acadêmica, ela reduz isso. E esse cuidado é que eu gostaria de chamar a atenção. Onde essa visão do psicológico, do espiritual, estivesse dentro da formação acadêmica do médico. Que ele, no decorrer da vida profissional, estivesse sempre junto dessa visão do ser humano que está ali como ele, como único, exclusivo. Eu gosto bastante assim, da vida dentro do hospital, porque o cuidar me atrai muito. E essa relação médico-paciente, psicólogo-paciente, ela se define nesse processo de somatização, na forma do paciente criar a doença, e ela vai ser curativa, eu acredito, à medida que essa relação profissional-paciente, médico-paciente, psicólogo-paciente, for uma relação o mais acolhedora possível, onde o paciente se sinta realmente entendido. Eu li um texto sobre humanização, onde o Balint coloca o médico numa posição como de primeiro remédio. Ele é o primeiro medicamento a ser oferecido ao paciente, porque de acordo com aquele vínculo que ele vai fazer, ele vai dar credibilidade a todo o processo que vai se seguir daí por diante. Se for um vínculo de confiança, de credibilidade, de carinho, o paciente, ele se vincula ali, ele tira as dúvidas dele ali, o familiar recorre quantas vezes necessário for e o processo se dá. Se o vínculo for de desconfiança, for de frieza, for de
pouca atenção, o que fatalmente acontece é o abandono do cliente do tratamento, da busca por outro médico, por outro profissional, da busca em internet, em vizinho e tal, porque aquela confiança ali foi quebrada. Então, essa restauração é uma coisa que vem se falando muito dentro do processo de humanização do atendimento. Todo esse processo me fez pensar muito sobre a relação médico-paciente, que ao perceber o meu paciente ali extremamente fragilizado, com uma ruptura do cotidiano dele, a não percepção da equipe de saúde para esse sentimento, que não era só do meu paciente, mas de todos os pacientes que ali se internavam, em vários hospitais, porque isso não é uma situação pontual, é uma situação da rede, do atendimento médico e de toda a equipe, fez com que eu pudesse repensar uma forma do psicólogo dentro da instituição hospitalar como um intermediário, como uma pessoa que fosse fazer essa emenda dessa equipe. O que o médico precisa comunicar para o enfermeiro, o que o enfermeiro precisa comunicar para o médico, o que aquele familiar que está acompanhando precisa ser comunicado e a forma dessa comunicação chegar, e todo o processo da doença do paciente, para que ele pudesse assim, se aliar, se linkar de uma forma mais saudável em busca da cura, né? Um filme bastante interessante que fala sobre essa visão humanista da relação médico-paciente é um filme chamado Golpe do Destino. Ali o médico demonstra um completo afastamento dos pacientes durante toda a carreira dele. E num determinado momento a doença chega para ele assim como chegou para os pacientes. E ele se vê do outro lado. E ao se ver do outro lado, ele percebe o quanto a frieza, o distanciamento do médico, da equipe toda, de um modo geral, afeta o estado emocional. E o estado emocional estando alterado, a doença corre solta, corre sem amparo, sem fé, né? Então, uma coisa importante nesse filme é perceber que os médicos, nessa prática extremamente tecnológica, fragmentada, da formação acadêmica mesmo, ela acaba distanciando o profissional da realidade. Os treinamentos, as conversas, os grupos de estudos, eles favorecem o médico a ter esse resgate. O juramento de Hipócrates, ele é recheado de conceitos humanos. A prática de um recém-formado, ela é recheada de expectativas curadoras, salvadoras. Mas, infelizmente, na entrada da vida profissional, o médico se vê sobrecarregado, ele se vê atendendo uma demanda enorme de 100, 150 pacientes e ele tem um horário muito limitado. Se ele trabalha num hospital e tem que sair para outro hospital, se ele trabalha no seu consultório, ele tem na sala de espera uma demanda enorme que o serviço de saúde público deixou de atender ou passou a atender muito mal, né? Então, todas as pessoas acabam se sacrificando, pagando um pouco mais, mas vão em busca de um médico que possa atender de uma forma individual. Se dividiu corpo e mente. O que é uma coisa só, a ciência separou, assim como separou também a fé, a espiritualidade. A fé está comprovado que cura, independente de qual religião seja. Então, se ela cura, e o objetivo do médico, do psicólogo, é a cura, por que a fé estaria fora? Eu entendo que ela deveria e deve estar dentro também do campo da saúde, também do campo dos cuidadores, do cuidado. Venho falando muito dessa questão de que o médico fragmentou o conhecimento e que o médico precisa ver o paciente como um todo. Um outro ponto importante é entender que o paciente de hoje também mudou. Não foi só o médico que mudou na formação. O paciente de hoje não é o paciente que era também as gerações atrás da nossa. O paciente não é mais passivo. O paciente hoje, ele vem já ao consultório com um nível de informação absurdo, que pode ser pertinente ou não ao quadro dele.
Mas o médico não pode ignorar mais isso. O paciente questiona, o paciente cobra, o paciente vê na internet já o diagnóstico, a evolução e a medicação daquela doença que ele acha ter, e ele vai debater com o médico. Uma recepcionista, ela pode escolher, ela vai escolher atender a velhinha que está reclamando de uma forma acolhedora, entendendo, conduzindo, com humanidade, com respeito. Ou ela vai dizer o que essa pessoa está fazendo aqui sozinha, tipo, está em casa, não tem mais o que fazer, não tem mais o que cuidar. E aí ela vai demonstrar isso na hostilidade, na forma indelicada de tratar, ou na forma de não olhar nem para a pessoa. Qual dia vai ser mais feliz? Da recepcionista que acolheu, que atendeu, que conduziu, ou aquela que distratou? O médico que atende 30, 50 pacientes exaustivamente, que é desgastante, né? O atendimento, cuidando de doença, ouvindo problema, mas que ele consegue levantar e a cada um se despedir ou tocar, o dia desse médico vai ser menos penoso do que aquele médico, que a cada paciente que atender, ele for despachando como objetos. Então, todo esse desgaste, ele vai da forma como nós conduzimos a nossa vida. Tudo na vida é uma questão de escolha. O ambiente hospitalar pode ser mais acolhedor? Certamente. Hoje em dia, a questão do hospital está muito ligada à hotelaria justamente por isso, para preparar um ambiente mais acolhedor, tanto para os profissionais que trabalham dentro da área de saúde, médico, recepcionista, como para o paciente. De que forma? O paciente, ele sofre uma ruptura do cotidiano dele drástica quando ele adoece, né? Ninguém espera a doença chegar, ela chega, acontece. E ele se vê impossibilitado de uma rotina, a família que o acompanha se vê desestruturada, porque muitas vezes é aquele chefe de família que interna, ou é a mãe que organiza a vida toda familiar também, e é chefe daquela família que adoece, que tem que ficar internada, e as contas continuam chegando, os compromissos, os filhos que tem que levar para aqui, para ali, para o colégio, enfim. E essa família se vê, de repente, passando a ter uma rotina de ir para um hospital, que é um lugar que não precisa ser um lugar completamente frio, diferente do cotidiano. Isso pode ser no cheiro do ambiente hospitalar, que não precisa ser um cheiro necessariamente das medicações que ali são dadas, pode ter um cheiro mais agradável de um ambiente de casa. A recepção, ela é uma recepção que precisa ser treinada para ser uma recepção acolhedora, que se antecipe. Recepcionar é se antecipar o desejo do outro. Quando a gente recebe alguém em casa, a gente oferece um café, a gente oferece uma água, a gente oferece a melhor cadeira, a melhor poltrona para a pessoa sentar, o melhor local. No hospital não precisa ser diferente. O paciente está doente, a recepção precisa estar pronta para se antecipar ao socorro, a pegar a cadeira de rodas, né? O porteiro a orientar, a ter uma postura de proteção, e não precisa ser uma postura fria. Ao contrário disso, se busca o afeto, se buscam hoje profissionais dentro da área de saúde sensibilizados para a dor do paciente. E não ao contrário do que se imaginava, defendidos, frios, prontos para reagir, prontos para não sofrer, como se isso fosse a postura mais adequada para se tratar quem está precisando de carinho. O médico vinha, fazia a prescrição, a enfermeira vinha, fazia a intervenção, botava o soro, tirava, botava o remédio, via se estava tudo. Essa servente que vinha para limpar o quarto perguntou o nome dele, perguntou quantos filhos ele tinha, perguntou se a sala estava muito fria por causa do ar-condicionado e ensinou para ele uma sopinha caseira
que quando ele saísse dali era para ele tomar, que ele ia ficar forte, nunca mais ia ter a doença. Ele se sentiu tão bem acolhido, ele projetou naquela funcionária todo o carinho da mãe que ele já tinha perdido. E ali ele sentiu força e vontade de viver para tomar aquela sopa quando ele saísse. E assim faz parte todo o processo terapêutico, né? A gente pode imaginar que se esse sorriso, esse colo, esse carinho viesse dela, viesse da enfermeira, viesse do médico, cada um dentro do seu perfil, porque a gente não pode padronizar isso, né? Mas que o humano de cada um aparecesse ali e não a parte técnica daquele médico que está tecnicamente bem preparado, da enfermeira que está tecnicamente bem preparada para fazer toda a medicação, mas frios, distantes. O paciente já está, como eu falei, longe do cotidiano dele e longe também dos seres humanos, porque se o ambiente ali não for um ambiente acolhedor, ele está lidando com ninguém. Esse médico amigo meu estava lidando somente com essa servente. E ele, no final do restabelecimento dele, ele agradece a cura e dedica a cura dele à certeza que aquela sopinha que ele ia tomar, que ele pediu para a mulher dele fazer, ia fazer com que ele não adoecesse nunca mais na vida. Nós precisamos de sonhos, de ideais, de expectativas para viver, para tornar a vida com sentido, né? E o contrário é o que vem sendo feito. Menos sonhos, mais realidade, mais tecnologia, mais exames laboratoriais perfeitos, mais frieza no atendimento. Quais são os tipos de programas de humanização? Hoje, a questão da humanização da saúde, ela é uma questão do governo, pela Humaniza SUS, que surgiu em 2003, e se estende por toda a rede hospitalar privada. Desde aí eu comecei esse interesse, esse caminho. No Brasil inteiro, vários hospitais em vários estados são referências de tratamento humanizado, cada um entendendo com essa humanização como um projeto. Uns fazendo a porta de entrada, esse processo de humanização através da triagem, outros realizando o parto humanizado, outros fazendo treinamento de equipe, que é especialmente o que eu coordeno, treinamento diferenciado, porque obviamente o treinamento que uma recepção e uma equipe de porta de entrada recebe obviamente diferente do treinamento médico. O treinamento das recepcionistas e da portaria é um treinamento com uma reciclagem, com uma frequência. O dos médicos é mais sobre uma discussão de temas com atendimento acolhedor, valorização, refidelização do paciente e do familiar. Outros com tudo isso e mais a ambientação e a hotelaria. Coisas importantes que fazem toda a diferença, como, por exemplo, tem hospitais que têm hoje um coffee, um ambiente para poder ali acolher a família, né? Mas dentro de um estilo mais caseiro, mais acolhedor, o ruído menor no ambiente, no CTI, é uma forma de humanização, porque é um respeito, embora seja um ambiente onde todas aquelas ferramentas são necessárias, muitas vezes elas ficam num volume absurdo, que agride o paciente que está lúcido. A diminuição da luz, necessariamente não precisa ser uma luz branca em todos os setores, pode ser uma luz mais acolhedora, mais conforme. O relógio na parede que vai orientar o paciente, porque o paciente acorda, não sabe se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, ele só tem noção disso num ambiente mais frio à medida que a copeira entra com as refeições, porque ele mesmo perde a noção. Instrumentos como esses precisam estar dentro do hospital, não precisam estar colaborando com esse isolamento. Uma outra coisa importante que eu falo muito é a questão da fé junto com o paciente.
num ambiente hospitalar, tudo precisa ser muito esterilizado, tudo precisa estar, quando o paciente está internado, num CTI, mas alguns objetos pessoais, alguns objetos de fé podem estar junto. Não precisa estar despersonalizando o paciente de toda a identidade dele. Um santinho que vá num plástico, que possa ficar na cabeceira, um crucifixo, uma Bíblia, algo que represente o vínculo com ele, com o que está fora dali. E o que está fora dali não é a morte, o que está fora dali precisa estar é a visão da cura, do restabelecimento, da vida. E essa despersonalização do paciente, que se dá quando ele entra, que ele tem que tirar tudo, traz ele para o contrário da vida, traz ele mais perto da morte. Existem vantagens econômicas no atendimento humanizado? Assim como nós falamos na relação médico-paciente, que o paciente acaba hoje em dia sendo um paciente diferente de antigamente, porque ele é um paciente com mais informações, e ele busca essas informações, ele passa a ser um paciente mais exigente. Na questão da humanização da saúde, da hotelaria, da hospitalidade, esse paciente que vem também, ele é um paciente mais exigente. Hoje existe uma concorrência enorme entre os planos de saúde. Então, aquele hospital, aquele credenciado que não estiver junto com essa visão mais de hospital hospitaleiro, de recepcionista que se antecipa para atender, para agradar, ele é um hospital que ele é mal visto. O paciente, dentro da instituição hospitalar, ele não é também paciente, ele passou a ser cliente. Cliente que pode estar ali e, se ali não for bem atendido, ele parte para a concorrência. Então, essa relação ela não pode ser fria, porque, embora ela se estabeleça dentro de um critério pagou, levou, a saúde não pode ser vista como pagou, levou. A saúde tem que ser vista como cuidado. O paciente que está ali está sendo atendido, mas não submetido. Existe uma questão importante da psicologia, que é o abuso psicológico. O abuso psicológico ele é um conceito que fala que toda vez que você submete ao outro a um tipo de humilhação, a um tipo de desdém, onde você só tem o poder daquilo, você não compartilha, você está exercendo um abuso psicológico sobre aquela pessoa. E é essa ideia da humanização do atendimento, de poder estar ali compartilhando a solução do problema daquele cliente, que no caso é a saúde dele. As vantagens de uma instituição ter um treinamento humanizado na equipe, as vantagens de uma instituição hospitalar ter um atendimento humanizado na porta de entrada do seu hospital, acredito que seja a principal delas, encantar o cliente. Como eu falei, a concorrência é enorme. Hoje em dia nós temos 1, 2, 3 hospitais em cada bairro. Hoje nós temos médicos especialistas em todos os convênios. Então a oferta é muito grande. Como que o paciente vai escolher? Ele vai escolher pelo menor preço? Não, certamente não. Ele vai escolher pelo melhor atendimento quando se fala de saúde. Para o seu filho, para a sua filha, para a sua mulher, para a sua própria vida. Então ele vai escolher aquele hospital que oferecer esse atendimento humanizado. O modelo ideal do atendimento de excelência em humanização da saúde, eu entendo que é um modelo que pega desde a portaria até a ambientação hospitalar, o atendimento médico, a parte administrativa comprometida, envolvida com essa atenção, com esse cuidado. A instituição que trabalha desde esse princípio até o final, que é a parte administrativa do hospital, é uma instituição ideal. Por exemplo, se sabe que pacientes oncológicos têm um histórico depressivo muito grande. Então, hospitais que levam os doutores da alegria, que concedem a permissão para os doutores da alegria levarem o teatro, o riso, são
tem um foco humanizado no atendimento, por exemplo, né? O parto sem dor, o parto de cócoras, o parto humanizado, né? Tem hospitais que estão focados nesse atendimento, onde todos estão ali trabalhando com o mesmo objetivo, da cura do paciente. Dentro da formação acadêmica, no último ano, você escolhe a área que você quer trabalhar: clínica, indústria, hospitalar. O estudante que tiver informação ainda em universidade pode optar por essa formação, porque ali mesmo ele vai ser encaminhado para um estágio, para essa formação. Uma outra possibilidade é concluir o curso, sempre buscar dentro dessa área de psicologia hospitalar, psico-oncologia, psiconeuroimunologia. São assuntos, são temas que falam da saúde psico-biosocial. A formação em psiconeuroimunologia me deu a condição de entender como o sistema imunológico pode estar deficiente junto com as emoções. Uma doença autoimune, por exemplo, ela reconhece como agressor uma parte do próprio corpo. Então não é uma coisa externa que invade, como uma bactéria, e danifica. É algo dentro do próprio corpo que o sistema imunológico não reconhece mais, né, como um agente externo. Reconhece como um agente invasor aquilo que está dentro dele mesmo. E essa relação entre isso e as emoções é de fácil compreensão, né? A gente entender que as nossas próprias emoções, né, geram as nossas doenças. Esse caminho que a psiconeuroimunologia traz é bastante importante. O quanto o estresse pode gerar determinadas baixas no nosso organismo e provocar colapsos aí, é interessante, né, da gente pensar. E o quanto não dissociar a prática médica da prática psicológica é fundamental para a saúde. Eu acredito que a psicologia não pode se restringir à prática clínica, embora toda a bagagem que eu tenha hoje eu deva à minha prática em consultório. Acredito que o psicólogo tem que buscar sempre e cada vez mais outros espaços de atuação.